Segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Durante os domingos nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, mas dia de Santa Ceia nós pedimos a Deus sempre uma palavra para esse momento que eu acho de suma importância também. Então eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o fogo que purifica. Fogo na Bíblia tem um sentido de queimar impureza, aperfeiçoar, tal como o ouro. Você sabe que o ouro chamamos de metal precioso, né? E para que o metal precioso se torne o que ele é, pureza, ele é passado por um processo de queimadura, porque o ouro resiste àquelas queimaduras, mas a impureza se destrói. Por isso que ele tem o nome de metal precioso, resistiu. E quando a Bíblia fala em fogo, não fala de fogo para destruir, mas para purificar, para habilitar. Você está lembrado de Isaías? O que Isaías disse? Ele disse: ai de mim, que sou um pecador, habito. Ele disse que o anjo pegou um tenaz, pegou uma brasa e tocou na sua boca e disse: perdoados estão os teus pecados. E dali por diante abriu o leque do ministério dele, de Isaías. Esse é o contexto que a Bíblia fala. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Versículo 1 até verso 6, tão somente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhes o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por quê? Porque a sarça não se queima, tem alguma coisa ali. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, era Deus lá no meio da sarça queimando, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Leia comigo, verso 6 para completar. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Oremos, nosso Pai. Que esta curta meditação possa nos ajudar a chegar à mesa do Senhor. Quem sabe o Senhor vai tocar em pessoas que estão aqui esta manhã, que talvez precise ainda ser tocada. E nós sabemos que quando o Senhor toca, não é para matar, é para edificar, é para ajudar. Portanto, que o Senhor tenha liberdade, é o nosso desejo nesta manhã,
de falar a cada um de nós, para que nós possamos sair daqui melhores cristãos de que somos. Isto nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu lugar. Não permita que ninguém venha distrair você, tá bom? Deus chamou, quando chamou a Moisés, houve um período de preparação. Por quê? Porque Moisés não conhecia o Senhor. Ele ouvia falar, mas ele não tinha conhecido o Senhor. Tanto assim que Deus, ao se revelar para ele dentro do texto, o que ele diz lá para ele? Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque Moisés não sabia. Deus se identificou para que ele pudesse entender a razão por que a sarça não queimava. Por que estava acontecendo aquele milagre ali? Então Deus chama Moisés com um propósito que nós vamos pensar juntos. Ele não conhecia, né? Então o Senhor preparou para ele ser usado. E agora, entenda, para ser usado pelo Senhor, não só pastor, não só discípulo, não só, mas crente, precisa ser trabalhado por Deus. Um pastor precisa ser trabalhado por Deus com muito mais profundidade, mas também uma pessoa comum, membro da igreja, ele precisa ser trabalhado para se tornar um discípulo. Não é de qualquer maneira que uma pessoa se torna um crente. Ele é preparado, ele é tratado principalmente por Deus naquelas áreas onde reside a nossa fragilidade. Deus trabalha com profundidade, e daí você observa um detalhe que sempre fala: fulano, depois que foi para a igreja, como ele mudou. Não foi fulano que mudou, foi Deus que o transformou. E este é o processo, irmãos. Este é o processo. Moisés ainda não estava apto para ser usado por Deus. Deus precisava trabalhar na vida dele aquelas áreas, como eu estou dizendo, que precisava ser tratada. Segundo ponto, Deus sempre colocou limites para o povo. E o fogo sempre foi um sinal da presença dele, de Deus. A sarça ardia, mas não queimava. Por quê? Porque Deus estava no meio daquele fogo. E ele era o próprio fogo, ele é a própria água, ele é um todo, é um tudo em todos. Seu poder. Não estou dizendo que Deus é água, não é isso. Não há nada onde Deus não esteja. Ele é Senhor absoluto. Foi ali o primeiro encontro com Deus. E você descobre que foi tão forte esse encontro dele com Deus, que diz o texto que você acabou de ler, no verso de número 6, disse: mas eu sou, nome de Deus, eu sou o Deus de teu pai. Lembre-se disso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E isto aconteceu quando ele chega perto daquela sarça ardendo. Deus de dentro do fogo disse: Moisés, tira a sandália dos pés. Você está pisando num lugar que precisa ser purificado.
Tira, porque a sandália é sinônimo de impureza. E isto os judeus fazem até o dia de hoje. Eles, antes das cerimônias, tiram os sapatos. Eles entram só de meias. Nós tivemos num congresso há um período passado, em São Paulo, e nós ouvimos 3 ou 4 ou 5 palestras de um homem indiano, um pastor indiano que chamava-se Samuel Camalesco. Este homem simples, um homem que não era um homem simples, sentava lá no banco com a sua esposa, e quando chamavam ele não subia, mesmo não sendo uma igreja, era um auditório, ele subia de meias e o tempo todo ele ministrava sem sapatos, dada o sentimento de reverência. Por quê? Porque quando você vê um lugarzinho para nossa irmã, se ela tiver aí, porque quando você vem, você pisa em lugares impuros, você pisa em sujeiras, né? E ele não subia no altar com aquele sapato. Interessante a gente observar essas coisas. Eu tenho um senhor hoje, ele não está aqui, ele senta aqui na frente. Quando ele entra aqui, a primeira coisa que ele faz é tirar os sapatos, só fica de meio o tempo todo aqui do culto, né? Eu fico olhando assim, eu tive conversando com ele, aquele homem disse: olha, Deus salvou a minha vida e salvou o meu casamento. Tamanha a reverência que ele tem a Deus. Então nós estamos começando a entender que Deus não é um qualquer. Deus não é um objeto, Deus é o Senhor. E o texto diz que Moisés, quando ouviu, diz assim: Moisés escondeu o rosto, sinônimo de eu não posso olhar para a santidade de Deus, eu não posso ver o Senhor, o meu estado não permite. O texto diz, e ele cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Creio eu pessoalmente, que a igreja do Senhor, nós, o rebanho do Senhor, precisamos, irmãos, cultuar a reverência do Senhor, tanto no seu trabalho, onde você estiver, nas suas atitudes. Quando eu disse não dê bom dia ao seu irmão, diga uma palavra, eu disse para um dos nossos jovens, para ele saber que Deus, o nosso problema não é aqui na igreja, é quando você está sozinho. Como você se comporta, e você não pode ter jamais a ilusão de que Deus não está vendo todas as coisas. Portanto, você nunca está longe de Deus. É preciso então entender que você tem que se comportar diante de Deus. Não é na igreja, seu trabalho, nas suas conversações, nas suas amizades, porque tem amizades que são perniciosas, tem amizades que fazem mal à sua vida espiritual, e você precisa ter cuidado, porque Deus também está ali, observando os detalhes. Terceiro aspecto, Deus preparou Moisés para não só tirar o povo do Egito, não foi só para tirar, porque para Deus não há nenhum problema de tirar, Ele tem todo o poder. Mas Deus chamou Moisés
e trabalhou com a vida deste homem de uma maneira que até a morte desse homem foi uma morte linda. Ninguém viu. Ele morreu aos pés do Senhor no monte, dada a intimidade que ele tinha com o Senhor. E Deus chamou: vamos comigo para lá? E ali ele terminou seus dias aos pés do Senhor. Este era um homem próximo, mas Deus então preparou, porque havia necessidade de tirar o povo do Egito. Não foi só para isso. Primeiro, para organizar como nação, porque eles estavam sem o referencial de nação. E Moisés então foi chamado por Deus para tirar do Egito e organizá-los como uma nação. E a palavra diz que propriedade exclusiva dele, de Deus. Então Moisés foi chamado para isto, mais um pouco. E ele diz também aqui, que anotei algumas coisas. Foi como também nação, e dali surgiu a lei, que vamos falar daqui a pouco. Moisés foi aquele que foi chamado diante do Pai com as tábuas da lei para escrever o que Deus tinha para governar a sua nação. E às vezes você olha os 10 mandamentos: não matará, não roubará, e tem gente que só fica mas você não presta atenção na profundidade. Ele está falando ali de pessoas santas. Ele está falando de pessoas que foram purificadas nesses 10 mandamentos, na lei. Nós vamos falar mais tarde, daqui a instantes também. Portanto, ele foi aquele para dar a lei, tanto lei moral, principalmente porque o povo não tinha nenhuma direção moral, e ele precisou organizar também moralidade. E mais um outro aspecto que eu li com muita atenção, também espiritual e cívica. Ele trabalhou todo este aspecto. Portanto, Moisés não foi um qualquer. Moisés foi um homem de excelência. Moisés foi um homem trabalhado por Deus, para que ele pudesse trabalhar todo este início de uma geração que o Senhor estava preparando. Portanto, ele cuidou da lei espiritual, e ela vai falar muito para frente, que nós não vamos falar da lei civil. Você não pode fazer isso. Se você roubar o cavalo do seu irmão, você tem que pagar o preço por ele. Se você fizer isso, tem que fazer aquilo. Essas leis cívicas que hoje regem o nosso país. Ouça bem, o nosso país, os países são regidos por este princípio dessas leis, dada por Deus a Moisés. Um homem igual a você, igual a mim, com uma diferença: ele foi queimado. Ele foi queimado no seu orgulho. Ele foi queimado no seu interior. Deus o desarmou de tudo para fazer dele o que ele foi. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. A minha pergunta é: quanto custou? Qual foi o preço? Eu diria aos irmãos que a escola de Moisés foi uma escola tremendamente dura. Foi uma escola duríssima, porque ele teve que aprender com o Senhor. No capítulo 4 do mesmo livro, se você está com a Bíblia aberta, agora Deus concede a este homem poderes. Deus concede a este homem poderes.
Leia verso 1 até verso 4, quando Deus começou a dizer: Moisés, eu quero que você saiba que você não está trabalhando com seu Zé, você não está trabalhando numa empresa, você não está trabalhando, você está trabalhando comigo, sou santo. E eu vou passar para você dizendo quem eu sou e o que eu posso fazer de você. Então você leia com atenção verso 1 até verso 4. Disse o Senhor. Depois que Deus falou: você vai libertar meu povo, o povo está clamando. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olha o ser humano, que às vezes ficam assim, né? O senhor está mandando fazer. Vai chegar e vai dizer: quem é você, Moisés? Quem é? Vem para cá com esse negócio, não. Moisés disse. Ouça bem. Continuando, ele diz assim: perguntou-lhes o Senhor: o que é isso que tem na mão? Respondeu-lhes: um bordão, um cajado. Então lhe disse: lança na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés, como todo ser humano, fugia. Diz o texto que Moisés fugia. E o Senhor disse: meu filho, aquele encontro comigo lá nas sarças ainda está valendo. E ele continua. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. É ruim eu segurar no rabo de cobra, hein? Você está vendo o ser humano como é que funciona? Mas Moisés não temeu mais. Moisés não temeu. O Senhor diz: pega, porque o que você vai ficar na mão é diferente agora. E diz o texto: disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Ali estava na mão agora de Moisés, não um simples cajado, mas um símbolo de autoridade. Tanto assim, que ele podia bater nas águas e abrir o mar. Ele tinha autoridade. Toda a autoridade de um homem, de uma mulher de Deus, acontece quando nós nos curvamos diante do Senhor e fazemos com que a palavra dele seja a autoridade da nossa vida, irmãos. Ouça, há pessoas que não têm autoridade porque não permite a palavra entrar, é um contestador da palavra. Briga com ele mesmo cada palavra. Eu não posso brigar, contender com a palavra. Aqui está a verdade. Eu só posso fazer me curvar. Eu só posso fazer me curvar. Portanto, este encontro abriu para ele uma porta para o quê? Para comunicar com Deus. Deus concede para ele poder, e esta experiência da serpente foi muito linda. Agora Moisés tinha na mão um bordão que fala de autoridade e poder dado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, quantas vezes nós não sabemos conviver com essas coisas na nossa vida? Quantas vezes? Capítulo 12. Vamos gastar um tempinho com a palavra de Deus, irmãos. Nós temos aqui a instituição da Páscoa. Moisés agora estava sendo preparado pelo Senhor ainda. Aqui temos a instituição da Páscoa.
Não vou ler todo o texto porque ele é longo, mas eu queria que você observasse pequenos detalhes. Quando Deus instituiu a Páscoa, que seria um momento muito especial. No verso 11, ele tinha dito: vocês vão comer a Páscoa, vão pegar o sangue do cordeiro e vão colocar nos umbrais das portas, porque ali vai acontecer algo que, se vocês não estiverem preparados, vocês não vão resistir. O tempo está escoando. Verso 11 diz: desta maneira comereis. De que maneira, leia? Lombo cingido, preparados para caminhar. Mas o quê? Cajado na mão. Faça isso. Ele disse: este é o momento. No verso 29, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até os primogênitos dos cativos que estavam na enxovia, todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés, e ele se curvou diante de Moisés. Chamou Moisés e disse: Moisés, ele disse: levantai-vos, sai daqui do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Meus irmãos, nada resiste ao poder de Deus. Ouça, nada pode resistir ao poder de Deus. Quando Deus toca, tem que haver mudança, tem que haver transformação. E ali Moisés teve uma experiência, porque Deus tinha falado com ele: Moisés, meia-noite vai passar, olha, vai acontecer. E Moisés estava ali assistindo e vendo como Deus agia. Deus não falhava em nenhuma das suas palavras ou promessas que ele estava fazendo. E isto dava a Moisés a autoridade. Mas não fica por aí, irmãos. Não fica por aí. No capítulo 19, ele já tinha dito: eu vou ferir, eu vou fazer essa gente saber quem eu sou, eu vou fazer com que eles entendam que eu não sou Zé, não, eu não sou Mané, eu sou Deus. E este é um dos problemas, infelizmente, que eu estou vendo nos dias de hoje. As pessoas estão falando de Deus de brincadeira. Semana agora eu estava indo para Petrópolis, passou um caminhão de transporte escrito na traseira: Empresa Jesus Salvador. Isso é uma brincadeira. Escreve no vidro do carro: Deus é fiel, e sai passando pelo acostamento, sai buzinando atrás dos outros, sai brigando, e ainda bota Deus é fiel. É claro que Deus é fiel. Quem não é fiel é quem está dentro do carro. São bobagens, são coisas que escrevem, mas que não honram ao Senhor. Não diz muito a respeito. E eu tenho medo dessas coisas, quando a pessoa começa a colocar Deus no ridículo. E aqui eu posso até ampliar. Eu fico muito triste quando eu vejo grupos musicais, tênis todo sujo nos pés, camisa lá de fora da calça, bonezinho para trás, cantando para Jesus. Eu diria um bando de palhaços que estão ridicularizando o Senhor, brincando com coisas sérias. Infelizmente, você vê essas coisas. Deus não é um Deus de brincadeira. Irmãos, Deus não é de brincadeira. Deus é um Deus que tem poder. Eu tenho certo medo
nessa altura. Capítulo 19. Deus agora chama Moisés no Monte Sinai. Moisés, agora eu preciso que esse povo saiba, porque você sabe, mas o povo ainda precisa aprender. Eu estou concluindo, sem poder terminar diretamente, mas eu vou só para você ter uma ideia. Ele chama Moisés, vem aqui no monte. Moisés foi, ele diz, agora você faz o seguinte, fala com o povo lá. E diz aqui o texto: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavar as suas vestes, e disse ao povo: estais pronto, ao terceiro dia não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Olha para mim. Impossível você ter um encontro com Deus se você fica no arraial do inimigo, no arraial de fora. Impossível. Tem que ser separado. Eu estou tentando olhar para você como isso aqui funciona, para você ter uma ideia. E diz assim: Moisés levou o povo, verso 17, do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E aqui nós temos, irmãos, que coisa séria. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, Deus lhes respondia no trovão. Uma cena, irmãos. Uma cena que eu não posso passar por cima disso. Coisas que eles nunca tinham visto. Um monte fumegando, Deus falando com Moisés e Moisés respondendo. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. E não venha para cá me dizer, mas aqui no Velho Testamento. Tenta desgrudar do Velho Testamento para o Novo, você vai ver o que vai acontecer com você. Descendo o Senhor para o cimo, verso 20. Chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce. Adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos dele não perecerem. Também os sacerdotes, olha outra palavra, chegam ao Senhor, se não se consagrar, onde se consagrar, para que o Senhor não os fira. E aí nós vemos a importância que às vezes eu falo aqui, de nós ministrarmos aqui agora que vamos fazer a Santa Ceia, nós que vamos nos colocar aqui de frente, irmão, a mesma palavra que serviu para ele, serve para mim e para você que vai ficar aqui. Se não houver consagração, Deus não aceita a sua oferta, nem a minha. As coisas são mais sérias do que a gente pensa. Não é uma coisa qualquer, não. Não é qualquer coisa, não. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limite. Replicou-lhes o Senhor: vai, desce. Depois subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassam o limite para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo
E aqui nós temos, irmãos, o segredo de tudo isto. Vire a página no capítulo 20. Está aí, o que está escrito aí? Moisés traz os 10 mandamentos. Leis para que a nação se curvasse, para que a nação se comportasse. E ali tem toda uma regência dali para frente. Aqui tem toda uma regência. Lidar com as coisas santas de Deus, irmãos. Isso não é uma brincadeira. Nosso caso aqui para servir a Deus. Esse é o nosso preço. Esse é o nosso preço. Está diante de Deus. Mas não há nada mais glorioso do que isto. Eu quero concluir, porque o que estava acontecendo, Moisés, no verso 18 do capítulo 20, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, e o clangor das trombetas, e o monte fumegante, e o povo observando, estremeceu, e ficou de longe. E disseram a Moisés, o que eles disseram a Moisés? Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que nós não venhamos morrer. Significa, em outras palavras, Deus deu Moisés o cajado e o povo agora sabia que Moisés não era o seu Moisésinho, ele era a autoridade de Deus diante do povo. E o povo sabia que o que ele falasse era lei, era verdade. Tem outras coisas para dizer, mas me permito eu não falar, eu tenho um tempo a cumprir. Gostaria de curvar a cabeça com você, nossos irmãos vão nos preparar para a ceia, nossos músicos vão ocupar seu espaço. Mas eu gostaria que os irmãos saíssem desta manhã aqui sabendo que o seu privilégio é tão grande de ser um servo de Deus. Porque você não é um servo de governo deste mundo. Você é um servo do governo eterno. Vamos curvar a nossa cabeça. Querido Deus e Pai, que esta palavra não é nada de simples, que esta palavra tão viva, tão cheia de fogo, tão cheia de sinais. Oh Senhor, que esta palavra tão cheia de vida, tão cheia de graça, possa impregnar a nossa vida
E ao sairmos daqui, possamos sair bem mais reverentes do que nós entramos. Eu oro também para que o Senhor perdoe, talvez pessoas que estão aqui esta manhã, que vão assentar à mesa do Senhor e que não estariam aptos. E eu peço, tenha misericórdia, perdoa-lhes essas falhas e ajuda-os a não cometê-las de novo. Eu abençoo em nome de Jesus. E agora, Pai, abençoa todos que vão receber os elementos e os irmãos que vão servir, em nome de Jesus. Podeis servir.